Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Estamos aqui no Podcast do Empreendedor, no Distrito Empreendedor, Rua Coronel Bordini, 836, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E hoje recebendo aqui como convidado o Gabriel Alves, do Vida de Titã, distritante aqui no Distrito. Vamos falar um pouco hoje, né, Gabi, sobre propósito. Acho que vocês, com o trabalho do Vida de Titã, desenvolvem muito isso nas pessoas. E antes de mais nada, se apresenta pra galera, diz um pouquinho da tua história, quem tu é, o que tu tá fazendo, o que é o Vida de Titã, fala um pouquinho aí. Em primeiro lugar, uma honra estar aqui conversando contigo, participando do teu podcast. Eu e o Guto, a gente já pôde participar de outro, então tá fazendo de novo, é sempre uma experiência muito legal poder trocar essas ideias com pessoas que têm princípios e valores muito parecidos, é sempre muito agregador, não só para as pessoas que estão ouvindo, como para nós que estamos fazendo é muito agregador. E então eu sou sócio fundador do Vida de Titã, é uma empresa de inteligência emocional para alta performance, é uma empresa que trabalha com desenvolvimento humano. O meu sócio é o Augusto, nós criamos ela em 2016 como um hobby total. Daí um ano depois disso, em 2017, a gente de fato tornou ela uma empresa, ou seja, a gente começou a ter faturamento em cima disso, né? Então deixou de ser um hobby até o ponto que chegou hoje, que a gente tem um canal no YouTube, a gente está dando palestras, workshops, a gente dá mentorias. Então a gente trabalha com isso, apesar de ter se formado em engenharia, apesar de ter feito um curso bem diferente. Sei muito bem como é. Então o propósito é um tema que acaba caindo muito no nosso canal, por a gente lidar com pessoas, porque é uma dúvida que vem cada vez mais forte, que vem com acesso à informação, o acesso à vida dos outros, a gente vê cada vez mais que ser feliz é um negócio. Né? O que antigamente não necessariamente, né? Tu tem que fazer o que tem que ser feito, trabalhar é sofrimento, né? Eu venho do interior, né? Tem uma visão muito parecida com essa, só que essa visão está sendo totalmente jogada do avesso. A um ponto que hoje em dia, se o teu funcionário ou se o trabalhador, se ele não está contente, tem alguma coisa errada. E está começando a ser visto assim, e cada vez mais, de maneira geral, esse é o padrão. Se tu não está feliz, tem algo errado no teu dia a dia, tem algo errado com o que tu está fazendo. Isso é muito louco, né, Gabi? Porque grande parte das pessoas que vêm aqui no distrito tá sempre insatisfeita com alguma coisa, entendeu? O empreendedor, normalmente, ele é esse cara, ele tem esse perfil do eterno insatisfeito. Ele quer uma coisa para mudar, ele tá inquieto, ele precisa tirar isso do papel, ele precisa... Então, quando a gente fala sobre propósito, e até a gente entra na primeira pergunta assim, que eu queria te fazer, o que é o propósito, né? Quando a gente fala sobre propósito, o que a gente está falando sobre isso? Assim? O que significa o propósito para cada pessoa? Eu sei que é bem amplo isso, é bem filosófico, mas... É uma pergunta extremamente complexa e quem sou eu para dar uma resposta final? Até porque eu não acredito que exista uma resposta certa, né? Eu acho que tem várias e tem várias respostas que dão um resultado coerente, assim. Dentro da minha visão de mundo, cara, o que eu vejo como sendo propósito é algo que tu te importa com, então tu gosta de fazer aquilo, de solucionar aquele problema, tu tem que gostar daquilo, aquilo realmente tem que vir de ti, e ao mesmo tempo é um local, é uma atividade através da qual tu pode, com a tua criatividade, criar e desenvolver alguma coisa. Então é o que eu chamo de arte, né? O teu propósito, ele é, em outras palavras, aquilo que te faz poder no dia a dia desenvolver a tua arte. Ou seja, o meu propósito, por exemplo, é querer, cara, iluminar as pessoas, é tornar a consciência delas mais expandida, para que elas saiam dos seus medos, saiam das suas visões limitantes e de fato se tornem a melhor versão delas. Sim. Então, esse propósito, ele não é uma ação em si só, né? Mas ele é um propósito. E com isso eu trago essa minha visão para o meu dia a dia e eu atuo. E eu atuo isso através do Vida de Titã. Então, o Vida de Titã não é meu propósito. Meu propósito é maior que isso. Sim. O Vida de Titã é a minha ferramenta atual que eu estou fazendo para atingir esse meu propósito. É pergunta de R$ 1.000.000, né? Cara, eu vou compartilhar o que eu geralmente falo, mas vamos começar... Eu gosto de dar uma visão do que... O que tu deve descartar logo de cara. Porque a gente, muitas vezes, cara, quando a gente vem de uma visão em que a gente está insatisfeito, a gente pensa nas coisas que
parece que estão faltando, só que as coisas que a gente acha que estão faltando muitas vezes são inseguranças nossas, são validações que a gente quer ter, né? A gente tá gordinho, a gente quer ficar com o corpo legal, mas é só pelos outros essas coisas. Então, de cara, eu diria que tu deve observar as coisas que os projetos que tu tem na tua cabeça, tem as opções que tu tem e pensar, se eu pudesse fazer essa coisa e ninguém ficasse sabendo, eu ainda assim faria? Porque assim tu descarta as coisas que tu estaria então disposto a começar por validação. Então tu descarta as coisas que tu estaria fazendo pelo resultado. Ah, foi fantástico, né? Porque um propósito, que nem eu falei antes, ele deve te trazer para o presente, ele deve te trazer para o dia a dia. E que nem tu disse, o legal de um sonho é tu desenvolver ele, é tu buscar ele. E o propósito deve ser assim, cara. Se tu tá fazendo algo pelo resultado final, pelo salário no final do mês, pelo dinheiro que aquilo vai trazer, provavelmente tu não vai chegar na linha final, cara, porque vai ter tanta dificuldade no meio do caminho que uma hora tu vai desistir, a tua força de vontade não vai ser suficiente, teu porquê não vai ser forte o suficiente. Primeiro a gente tirou, então, o lixo, né? A gente tirou aquilo que tu não... que não é o que tu realmente quer, que é aquilo que tu tá fazendo pelo resultado, que tu tá só querendo fazer pelos outros, porque o negócio é tu te focar no processo. Aí pra tu achar... Aí vem o ponto de tu encontrar, né? E pra mim tu não encontra o teu propósito, tu desenvolve ele. Tu trabalha, tu bota esforço, tu destrincha ali o que tem, o que é bom, o que não é, e tu vai encontrando algo do caralho, tu vai encontrando algo que é muito bom. Se tu me perguntasse, antes de começar o Vida de Titã, por exemplo, Gabriel, teu propósito seria esse? Provavelmente eu diria não, porque eu não estava no momento de vida para poder enxergar dessa maneira essas coisas. Aí eu vivi, eu desenvolvi alguma coisa que na minha visão era a parte da livraria que eu gostava, junto com o Guto, né? A gente gostava ambos dessa parte da livraria, então a gente começou a consumir cada vez mais e tentar jogar um pouquinho para fora, e com o tempo esse propósito começou a ser desenvolvido. E aí assim tu vai fazendo, tu desenvolve. E muitas vezes a gente vê uma galera que, mas eu já tentei várias coisas, eu já tentei muita coisa, então tem um ponto que eu acho que é necessário que tu alcance para poder dizer se tu gosta ou se tu não gosta, se aquilo ali poderia ou não poderia ser o teu propósito, que é o ponto que começa a vir feedback positivo, que é o ponto que começa a vir resultado. Porque, na minha visão, tu só pode dizer, de verdade, se tu gosta ou não gosta, depois que tu viveu os dois. O lado ruim, da ralação, de ter que botar trabalho e não vir nada, e o lado bom, daquilo já tá te dando respaldo, daquilo já te dando resultado. Se tu não te realiza vivendo esses dois cenários, realmente, acho que daí de repente é uma boa tu mudar de mares, né? Tu tentar coisas novas. Como é que a gente consegue alinhar esse propósito com a necessidade financeira que existe por trás dele? O que eu vejo, é uma pergunta difícil, cara, mas o que eu vejo é que tu precisa ser realista com a maneira como o mundo funciona, né? Infelizmente, o dinheiro, ele nada mais é do que um valor de troca, né? Tu dá alguma coisa pra pessoa, a pessoa vai te dar o dinheiro de volta. Concordo porque é o jeito que ela tá te retribuindo. É o dinheiro, né? Tu vai comprar uma coisa no mercado, tu retribui isso pro mercado com dinheiro. E o teu trabalho, ele precisa ter essa moeda de troca. Por exemplo, a diferença entre o Distrito e o teu canal no YouTube é que tu estava agregando valor no Distrito através de uma moeda muito clara para ti. Então tu conseguia pedir de volta. Perfeito. No canal no YouTube tu não enxergou muito bem. Geralmente as pessoas começam com entretenimento, elas não monetizam, né? Até começar a ficar famosas e poder fazer shows, etc. Sim. Aí tu cobra. Sim. Porque tu tá dando claramente o entretenimento para aquela pessoa, mas como o entretenimento ele é no começo, né? Ele é subvalorizado, depois ele é supervalorizado, né? Porque tu faz shows, as pessoas, músicos, etc., tem muito dinheiro, as pessoas têm dificuldade de monetizar isso, né? Sim. Tem dificuldade de colocar valor nisso. Inclusive, estava conversando com o Vini, o Adams, Sim. A questão do pai dele, né? Da dificuldade que ele tem visto nos artistas de poder cobrar um valor adequado, porque tu tem dificuldade de enxergar o valor que tu tá fornecendo, não é algo tão palpável nesse mundo. Então, acho que, em primeiro lugar, tu precisa ser realista. Tu quer viver desse negócio? Como é que tu vai trazer a receita de volta? E não precisa ter vergonha. Eu vejo que muita gente tem vergonha de ganhar dinheiro enquanto busca o seu propósito. Cara, dinheiro é muito bom. Dinheiro vai te prover com experiências, vai te dar oportunidades, vai, inclusive, te dar maior suporte. Vai te dar maior suporte para tu poder impactar mais gente no teu próprio propósito. Perfeito. Então é necessário que tu ganhe dinheiro, porque é a maneira que tu tá trocando com as pessoas para poder reinvestir, para poder crescer, para poder experienciar, para poder viver. Não precisa ter vergonha de ter dinheiro, as pessoas têm vergonha muitas vezes de ter dinheiro. Então na minha visão, tu tem que ser realista e atacar isso como qualquer outro problema no teu trabalho. Tu não tá tendo o impacto que tu tava esperando nas pessoas, tu vai lá e tu ajusta isso, né? Tu não tá recebendo o que tu acredita que tu gostaria de receber, que tu merece, que tu tá entregando, ataca isso também. Sim.
tu não tá ganhando nada, pensa num jeito de poder monetizar isso, entendeu? Só para quem tá nos escutando, assim, que talvez esteja pensando, mas o que isso tudo tem a ver com propósito? Isso, na minha cabeça, tem tudo a ver com propósito, porque justamente por esse ponto que o Gabi finalizou a conversa, que é, cara, o dinheiro é uma moeda de troca, onde tu vai conseguir, utilizando ele, atingir mais pessoas a entenderem sobre o teu propósito. Se o teu propósito ele é uma coisa para os outros, assim, então ajuda muito, né? Tem gente que tem propósito só para si também, eu preciso, sei lá... E tá tudo certo. E tá tudo certo. Esse ponto que tocou no final, eu gostaria de ir um pouquinho nele, que é o ponto, por exemplo, o cara tem um propósito de viajar e conhecer o mundo. Mas assim, tu tem esse propósito, mas muitas vezes tu vai conversar com essa pessoa e ela vai falar que ela gostaria de viajar e conhecer o mundo como? Não, mas eu gostaria de viajar e conhecer o mundo com hotéis, passagem de primeira classe, etc, etc. Porque tu vai ver, cara, tem muito vídeo no YouTube, tem muita gente com testemunhos que conseguiram viajar o mundo, só que eles viajaram o mundo de uma maneira low cost total, conseguiam um emprego no país que eles foram, aí conseguiam um saláriozinho, não gastavam nada para continuar podendo viajar, se viravam do jeito que dava. Eles viajaram o mundo. Então, se esse é o teu propósito, tu iria cumprir ele. Sim. Agora, tu tem que estar claro na tua visão o que tu está disposto. Ou é só um luxo, ou é só um prazer que tu gostaria de ter. Perfeito. Porque, cara, o teu propósito ele deve se realizar por si só, né? Então, se tu tá viajando o mundo e esse é o teu propósito, se tu tá viajando o mundo sem um tostão no bolso, tu deveria estar te realizando igual. Essa é a minha visão, pelo menos. Cara, fantástico isso que tu disse. Porque quando a gente fala de propósito, né, Gabi, é um assunto muito filosófico. A gente entra no mapa de cada um, assim, na persona de cada um. Cada pessoa tem as suas personalidade moldada pela sua infância, por tudo que aconteceu na sua vida, assim. E aí a gente começa a entrar nos desejos, né, no acesso ao conhecimento. Aí o cara olha, hoje a globalização nos permite enxergar pessoas fazendo coisas extraordinárias e a gente, né, busca isso, né? E o gancho que eu queria fazer com a parte inicial que tu disse ali sobre felicidade, cara. Falar sobre a felicidade no sentido de que pessoas também gostam de ver pessoas felizes, né? Então, buscar o propósito significa ficar feliz e eu vi esses dias um cara dizendo que não é o dinheiro que traz a felicidade, mas a felicidade que talvez traga o dinheiro. O que eu quero dizer com isso? É eu estando feliz, realizado com a minha posição no mundo, né? Se é que pode se dizer assim, eu vou atrair pessoas a quererem saber mais da minha história e me ajudar a construir esse propósito e vão me dar dinheiro para isso acontecer. E aí a roda começa a girar, né? Não sei se faz sentido isso que eu disse. Faz, meu. Eu só queria dar um pouco a minha visão nisso, que quando a gente diz, por exemplo, que a gente se sente feliz e realizado todos os dias, é importante que tu te sinta assim, mas eu quero deixar claro que enquanto tu está buscando esse propósito, por exemplo, eu com Vida Titã, eu não estou todos os dias radiante. Pelo contrário, tem muitos dias que eu estou muito cansado, que eu estou exausto, que eu estou fazendo porque tem que ser feito, que eu estou fazendo as coisas porque é o que precisa ser feito para alcançar o que eu quero alcançar. Só que é através desse cansaço que eu me sinto bem, entendeu? Eu estou cansado, mas eu estou realizado. Eu estou cansado, mas eu estou me sentindo bem. Eu estou puto da cara às vezes com as coisas, com a maneira como as coisas estão. Mas eu estou me realizando todos os dias porque eu estou fazendo aquilo que eu sei que eu devo fazer. Então não é todos os dias, mesmo quem busca o propósito, é uma visão totalmente fora da realidade para o ser humano. Tu esperar ser feliz todos os dias e não sofrer. Tu buscando o teu propósito, vai ter muito sofrimento. Vai ter muita dor, vai ter muita dificuldade, vai ter pra caramba, tanto quanto tu já tem no teu dia a dia hoje em dia. A diferença é que tu vai te realizar solucionando essas dores, tu vai te realizar superando essas dificuldades, coisa que talvez hoje não aconteça. Então, eu concordo em gênero, número e grau que a gente está feliz e tu deve estar feliz praticamente todos os dias. Mas a tua felicidade está em estar vivendo o processo. Muitas vezes o processo vai ser doloroso, o processo vai ser triste, o processo vai ser exaustivo. Cara, demais isso. A gente tem essa ideia, né, Gabi, de que a gente vai encontrar o nosso propósito e aí a gente vai ser feliz pro resto da vida e não vai mais ter problemas, tudo vai ficar muito pelo contrário, né? Eu gostei muito dessa tua abordagem de que encontrar o propósito também é solucionar problemas, né? Com certeza. Tu tá realizado. Assim. Eu gostei muito, assim. E para finalizar, Gabi, vamos dar mais algumas dicas pra galera que tá nos assistindo, assim. Então, é complicado, sim, é difícil falar de propósito. Eu acho que é um desafio que a gente escolheu falar hoje, assim. Mas eu acho, assim, se eu pudesse dar uma última dica, é muito tentativa, assim. É sair do papel, né? Isso até
Tu mesmo me deu essa dica lá no início, quando eu tava planejando o podcast, né? Eu falei pra ti e pro Guto, cara, eu ia ficar muito feliz fazendo um podcast, entrevistando pessoas, trocando conhecimento, assim. E eu queria que fosse assim, assim, assado. E eu me lembro até hoje que tu falou assim, cara, faz o primeiro. Talvez o primeiro não seja o mais bonito que vai ficar e tal, mas faz. Tu tem que fazer pra tu entender se é realmente isso que tu sente, entendeu? E aí a gente fez, inclusive vocês, a gente fez o nosso primeiro lá no jardim, e hoje já tá evoluindo bastante aí. Mas então essa é a minha dica, assim, pra quem tá buscando um propósito, cara. O Warren Buffett, ele fala muito assim, a gente tem que descartar uma ideia por ano. Acho que essa é uma das maneiras da gente encontrar o nosso propósito. Pega aquele desejo que tu tem, cara, e planeja ele e executa ele durante um ano, entendeu? E vê o que acontece, entendeu? Então sair dessa idealização de um mundo perfeito, onde eu ganho... Cara, a galera acha que todo mundo quer dinheiro fácil hoje. Não existe dinheiro fácil. A gente tem que trabalhar e tem que trabalhar muito. E a vida do empreendedor os primeiros anos, principalmente, eles são muito complicados, né? De muita ralação. Então, qual é a tua opinião sobre isso, assim, uma última dica para quem... Eu não sabia que era do Warren Buffett dessa ideia, eu gostei muito, gosto muito dessa ideia, eu acho que ela é extremamente válida. Sim. E eu concordo 100% com não existe dinheiro fácil, até porque, que nem eu falei antes, dinheiro é uma moeda de troca, e se tu tá ganhando muito dinheiro, é porque tu tá dando muita coisa, entendeu? É porque tu teve que agregar ou muito conhecimento, que tu vai pegar os traders, por exemplo, eles não estão necessariamente agregando para muitas pessoas, né, de maneira direta, Sim. Só que eles agregaram muito conhecimento para eles para poder fazer aquilo ali, então eles estão utilizando da máquina, mas de maneira geral, qualquer empresa, etc., tu agrega para muita gente para poder ganhar muito dinheiro de volta. Mas é assim, ó, é desproporcional, geralmente, para quantas pessoas tu agrega para poder... Um bilionário, por exemplo, para quantas pessoas ele atinge para se tornar um bilionário? É verdade. Cara, meu Deus do céu, milhões e milhões e milhões. Então, em relação ao propósito, para eu resumir mais ou menos a minha ideia de maneira simples, esquece a noção de que vai cair um fruto perfeito, que não vai ter dor, que a tua vida a partir daquele momento está resolvido. Esquece isso aí, não vai acontecer, não vai cair no teu colo o teu sonho perfeito. Tu vai ter que ralar. Eu diria que se tu não está te sentindo, está buscando isso, coloca ação. Gostei desse plano de um ano, escolhe uma das opções que tu tem, a que faz mais sentido hoje, escolhe essa, coloca ação, até começar a vir, em um ano, cara, tem que começar a vir alguma coisa retorno, de volta. é. Tem que começar a vir um retorno. Eu gostei muito disso que tu disse, Gabi, o que tu tá sentindo hoje. Então deixar bem claro para quem tá escutando que, cara, às vezes o teu propósito, o teu sonho, ele hoje é uma coisa, mas não necessariamente amanhã ele vai ser igual, entendeu? Então, tu saber lidar com isso também, sabe? A frustração faz parte dessa busca também. Né? Com certeza. Uma coisa que eu falo com o Guto, que hoje em dia nós dois temos como propósito algo que uniu Vida de Titã e criou ele, mas a gente não descarta em nenhum momento da nossa vida a gente se despertar para outra coisa, e a gente sabe que vai ser um saco, porque o Vida de Titã vai, querendo ou não, perder metade dele. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente vai abraçar um outro e, vai ser feliz, tá ligado? Porque essa é a ideia. Se tu não tá sendo feliz no teu dia a dia, tu tá desperdiçando a tua vida. Que legal. Então, se tu não tem alguma coisa que te consiga dar essa realização, vá buscar e vá buscar teu propósito. Fantástico. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso 8º podcast aqui sobre propósito com o Gabi Alves, do Vida de Titã. E Gabi, faz um merchan aí do Vida de Titã, como é que o pessoal te encontra, então, para saber mais desse teu conhecimento aí. Para quem não conhece o Vida de Titã, a melhor maneira de nos conhecer é acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/Vida de Titã, não dá pra botar acento no link. Sim. A gente dá mentoria, a gente dá palestra, a gente dá workshop, tu tendo interesse de nos contratar, de trocar ideia, acessa o nosso site, vidadetita.com.br, lá tem todas as informações, contato@vidadetita.com.br. Enfim, querendo entrar em contato, só bota Vida de Titã no Google que vai aparecer lá. Recomendo, tem algumas ideias muito legais para tu conseguir superar os teus medos, superar as desculpas, a preguiça, para realmente te tornar quem tu é. Fantástico. E quem quiser conhecer esses feras ao vivo, só chegar aqui no Distrito Empreendedor, né? Que a gente vai apresentar eles com o maior prazer. E se você que está nos escutando quer empreender, quer dar um primeiro passo no empreendedorismo, vem conversar conosco também, a nossa comunidade está crescendo cada vez mais, a gente tem sempre espaço para mais um aqui, que nem coração de mãe, né? E vai ser um prazer te receber. Facebook, Distrito Empreendedor, tem o nosso site www.distritoe.com.br, contato@distritoe.com.br também. Distrito Empreendedor, só colocar no Google que vai nos encontrar. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima.
Falou! Valeu!